Nunca pensei estar nesta situação. Uma sogra à espera de um bebê comigo? Isso parece-me uma ilusão inacreditável. Se alguém me contasse isso, eu também não acreditaria. Mas eu sei como é que as coisas são na realidade. E não é tão simples como parece. Não devia ter de me considerar uma pessoa má, por namoriscar como uma mulher que é quase como uma mãe para mim. Tudo começou no momento em que ficamos sozinhos com ela pela primeira vez. Ou talvez tenha sido ainda mais cedo, quando reparei pela primeira vez como ela era invulgar e misteriosa. Deixem-me apresentar-me. Sou Luís, 26 anos, um tipo normal. Trabalho e vivo com a minha mulher Maria, com quem casamos há 2 anos. Compramos um apartamento, mas ainda está em obras, por isso estamos a viver temporariamente em casa da minha sogra. Mas a minha sogra, Carla, não é o tipo de mulher que chateia e controla todos os passos do genro. É uma mulher de 40 e poucos anos, bem cuidada, e esta idade só realça o seu atrativo. A sua figura é esbelta e graciosa, com uma cintura fina e curvas ligeiras que dificilmente passam despercebidas. Está sempre em forma, com uma maquilhagem impecável e um cabelo ondulado deslumbrante que lhe desce pelos ombros. O interessante contraste entre os seus olhos expressivos e o seu sorriso suave cria um ar de mistério, de atração. Desde o início, notei o olhar inesquecível, o sorriso caloroso quando estávamos a sós. Maria chegava muitas vezes atrasada ao trabalho, e eu e Carla jantávamos juntas. Conversávamos, por vezes bebíamos um copo de vinho. Parecia não ser nada de especial, mas um dia, sentada à mesa, ela, de roupão leve, cruzou as pernas, revelando as linhas finas das suas articulações delgadas e o conteúdo do roupão. O seu sorriso suave e a sua confiança brilhavam como se me convidassem a olhar mais profundamente. Ela sempre soube como chamar a atenção para si. Eu pensava que era apenas um ato, um flerte. Mas uma noite, quando a Maria estava a dormir, encontrei a Carla na cozinha. Ela estava junto ao frigorífico com uma camisa de dormir fina, apertada à volta da sua figura, e quando reparou em mim, sorriu. De repente, a minha cabeça encheu-se de pensamentos sobre como as coisas iriam mudar. Fiquei na soleira da porta e ela olhou-me com um sorriso misterioso. A luz do frigorífico iluminava suavemente a sua silhueta, dando-lhe um aspecto quase mágico. Senti a sala ficar quente, ela bebeu um gole de água, e todos os seus gestos eram cheios de graça. Com os seus lábios encantadores e os traços suaves do seu rosto, senti-me subjugado, como se ela fizesse parte de um plano intrincado, no qual eu não devia estar envolvido. Ficamos sentados em silêncio e, nesse momento, apercebi-me de que estava realmente numa teia de tentação e paixão, onde cada movimento, cada sorriso de Carla podia ser o início de algo completamente novo. Esta reviravolta inesperada mudou para sempre a minha percepção da nossa família e a minha atitude em relação à minha sogra, que aparecia na minha percepção como uma mulher misteriosa e de desejável. Tudo dentro de mim sibilou, mas ao mesmo tempo soube-me bem sentir o seu calor e a sua ternura. Ela afastou a mão, mas o seu olhar permaneceu intenso e expectante. Ficou a olhar para mim durante um longo momento, como se estivesse à espera que eu desse um passo. Não fui capaz de desviar o olhar. A atração parecia tornar-se cada vez mais óbvia e palpável, ultrapassando todos os limites que eu já tinha estabelecido. Finalmente a noite caiu. Fiquei no escuro, revendo mentalmente a experiência. Os seus toques leves, os olhares estranhos, as sugestões silenciosas de romance faziam o meu coração bater mais depressa. Eu sabia que algo de invulgar se estava a passar. A Carla parecia estar a tentar-me, a provocar-me, levando-me a pensar que queria mais do que apenas companhia. E no fundo, eu não queria que aquilo acabasse. Cada olhar que lançávamos, cada gesto tornava-se cada vez mais explícito, enchendo o ambiente à nossa volta de uma tensão intrigante. Um dia, cheguei à casa mais cedo e reparei que o livro que a Carla estava a ler tinha sido deixado em cima da mesa. Lembrei-me de repente que estava a escurecer do lado de fora da janela, e que ela provavelmente ainda não tinha decidido o que fazer a seguir, quando de repente reparei nela, parada em frente ao espelho no corredor. Estava a ajustar as meias, vestida apenas com um lingerie de renda preta. Fiquei paralisado, sentindo a minha adrenalina subir ao máximo. Carla virou-se na minha direção, sorrindo com os lábios soltos. Naquele instante, fui tomado por uma onda de emoção.
Não conseguia tirar os olhos dela. Estava irresistível. A sua confiança e graça faziam com que a sala parasse. Não sabia como reagir. O desejo e o medo, a atração e a excitação contida, estavam entrelaçados na minha mente. Fiquei atônito ao perceber que não se tratava apenas de um encontro casual. Mais tarde, quando me sentei à secretária, tentando manter a calma, os sentimentos invadiram-me com um vigor renovado. Não podia ignorar esta atração que se tornava cada vez mais viva. Por muito que tentasse, os pensamentos de Carla enchiam minha mente, os seus toques suaves, as suas insinuações ligeiras e os seus olhares hipnóticos começaram a ter um novo significado para mim. Eu sabia que ela estava a brincar, mas quanto mais tentava resistir, mais me sentia atraído por ela. Parecia que podia fazer vista grossa a tudo, ignorando as faíscas e a tensão, mas a verdade é que eu gostava dela. Não podia negar esse facto, e isso irritava-me terrivelmente. Só tinha um desejo, saber como é que isto podia acabar. Esta pressão, esta terna atração, a sensação de que a sua beleza me rodeava, fazia o meu coração bater mais depressa só de pensar nela. À noite, quando a minha mulher voltou a chegar tarde ao trabalho, sentei-me na sala de estar, mergulhado nos meus pensamentos e reflexões líricas sobre o que estava a acontecer entre nós. Cada momento de antecipação tornou-se um peso extra na minha mente que prenunciava antecipadamente o inevitável. E quando Carla saiu facilmente do seu quarto com o seu pijama de seda fina, sem sequer me aperceber de como a minha mente estava paralisada pela visão, fiquei a olhar para ela com a respiração suspensa. O seu cabelo estava solto e um sorriso quase imperceptível, mas tão apelativo, brincava nos seus lábios. Naquele momento, o diálogo deixou de ser necessário para mim, e cada momento foi se esvaindo como uma mancha de energia mágica. Sentia o medo e a luxúria competir na minha mente. A sensação era como a de uma trovoada, quando não se trata apenas de uma chuva silenciosa. Tudo à nossa volta estava cheio de faíscas invisíveis, como se a própria realidade estivesse a pintar na tela do nosso destino uma vida que podia ser sonhada, mas nem sempre realizada. Sempre que os nossos olhares se cruzavam, o mundo à nossa volta parecia dissolver-se, deixando apenas nós os dois e aquela centelha etérea que incendiava todas as barreiras. Apercebi-me de que o seu estilo de movimento, a sua facilidade de andar e o seu incrível encanto criavam todo um mundo cheio de delicadas possibilidades e intrigas. A minha mente estava a girar com pensamentos sobre este suspense, sobre como tudo era misterioso. Não sabia onde poderia chegar, mas o desejo de o descobrir tornou-se a minha principal motivação. Cada olhar, cada toque aproximava o momento em que tudo cairia por terra. Queria mergulhar no inacessível, entrar nessa intriga que me era prometida pela felicidade e pela paixão que se escondiam sob a superfície de uma relação confortável durante tanto tempo. Assim, havia entre nós uma ligação cada vez mais magnética que me fazia estremecer com uma atração nitidamente sentida. Abria novos horizontes, e cada momento particular tornava-se mais terno e mais rico. Já não conseguia resistir à luz quente que ela irradiava, e pouco a pouco fui me perdendo nos meus sentidos, deixando que esta paixão preenchesse todos os fios da minha vida. Cada noite sucessiva tornou-se um ponto de teste. Não tinha previsto a quantidade de intriga que uma mulher da casa poderia gerar e a rapidez com que esses sentimentos poderiam transformar-se em algo mais do que simples interesse. A cada novo olhar, apercebia-me que isto era apenas o começo. Ela tocou na minha mão e aquele leve toque fez-me ficar tenso. Eu sabia que era mais do que um simples toque amigável. Era uma tentação. Carla sabia sempre como despertar os meus sentidos, fazendo o meu coração bater mais depressa. Levantei-me abruptamente, um pouco confuso com pensamentos tão inapropriados. Eu era casado com a filha dela, e isso parecia-me uma grande coisa. No entanto, o seu olhar calmo dizia-me que ela estava à espera da minha reação. A cada palavra que ela dizia, eu sentia a minha respiração ficar suspensa. Senti que isto não era apenas um jogo. A Carla disse qualquer coisa sobre querer que eu me sentisse bem. Suspirei pesadamente e decidi adormecer. Ela acenou com a cabeça, mas eu sabia que não era o fim da história. Na noite seguinte, tudo mudou.
Não conseguia dormir. O relógio marcava 2 da manhã, a casa estava a dormir, mas os meus pensamentos só giravam em torno dela. De repente ouvi passos, leves e quase silenciosos. A porta do quarto estava entreaberta e a sua sombra apareceu na fresta. Sustive a respiração enquanto ouvia outro sussurro baixinho a dizer que ela tinha vindo ver-me. Não respondi, tentando fingir que estava a dormir. Mas ela não se foi embora. Senti a cama ceder ligeiramente com seu peso. Ela sentou-se ao meu lado e o cheiro quente e doce do seu perfume encheu a sala. Era quase mágico, atraindo-me como um ímã. Abri os olhos e ela estava só com a camisola. Não podia acreditar que isto estava mesmo a acontecer. Tudo se agitava dentro de mim. A minha mente estava cheia de pensamentos contraditórios. Isto estava errado. Mas os seus gestos e o seu toque discreto cativaram-me. Ela disse que gostava muito de mim. As suas palavras eram tão doces que eu estava a começar a duvidar de mim próprio. Era errado, mas eu já tinha ultrapassado o ponto de não retorno. Não pensamos que a situação fosse tão longe, mas assim que demos o primeiro passo, não havia como parar. A minha mulher não se apercebeu de nada e estava cansada, chegava tarde e deitava-se na cama sem energia. Entretanto, eu estava a ver a mãe dela todas as noites. Era um verdadeiro jogo de fogo. Sabíamos disso, mas nenhum de nós queria parar. Numa noite normal, em que tudo parecia estar sob controle, entrei no quarto dela. A Carla estava à minha espera e vestia uma camisa de noite leve que realçava a sua figura. Os seus olhos brilhavam de antecipação e a sua voz soava envolvente, como um nevoeiro sufocante que me parava o coração. Não respondi e aproximei-me mais. Ela pôs os braços à volta do meu pescoço e nesse momento as sensações apoderaram-se de mim. Lembrei-me que isto não ia correr como eu tinha imaginado. Carla aproximou-se mais e eu podia ouvir a sua respiração cada vez mais aguda, enchendo o espaço entre nós com energia elétrica. Os seus dedos tocaram meu braço, quase imperceptivelmente, e o toque enviou uma onda de calor e tensão por todo o meu corpo. Eu sabia que era errado, mas os sentimentos que surgiam naquele momento eram muito mais fortes. Pensei que um momento como este não podia durar para sempre. Mas parecia que, naquele momento, o mundo à nossa volta deixava de existir. Éramos só nós os dois, parados no tempo, e eu não me importava com o que acontecia a seguir. Toda a minha vida tinha tentado seguir regras que estabeleciam limites, mas nos seus olhos vi uma liberdade e uma paixão que alimentavam os desejos que estavam fechados dentro de mim. Carla aproximou-se mais e o seu cheiro envolveu-me como um nevoeiro, roubando-me a vontade. A cada respiração, sentia os meus pensamentos a esbaterem-se, a dispersarem-se em diferentes direções, deixando apenas uma coisa: o desejo. Os fogos da paixão e da atração ardiam dentro de mim. Eu queria. Todos os meus instintos gritavam para que eu desse um passo em frente, para conhecer esta proximidade, mas as dúvidas ainda me atormentavam por dentro. Ela tocou-me novamente, a palma da mão deslizando levemente sobre o meu pulso, e foi como se eu estivesse a arrebentar. Senti um fogo cegante dentro de mim, uma combinação de medo e desejo. Não me podia deixar ceder, mas ao mesmo tempo não me conseguia afastar do seu olhar, cheio de mistério e de uma energia estrondosa. A sua escuridão atraía-me e eu encontrava-me perante um perigo que não ousava rejeitar. Dentro de mim, a luta estava a atingir o seu auge, e eu não sabia quanto tempo conseguiria aguentar. Cada olhar, cada toque, tornava-se cada vez mais explícito. E eu não me apercebia que aquela conversa inofensiva se tinha transformado em paixão. Apercebi-me de que este era um brinquedo que poderia destruir não só a mim, mas toda a nossa família. Mas Carla parecia determinada. O seu cabelo sedoso tocava-me no rosto e os seus olhos brilhavam como estrelas, prometendo um talento e uma satisfação que eu nunca tinha sentido antes. Infelizmente, esse meu lado estava fora de questão, raciocinando as consequências enquanto todas as células do meu corpo gritavam por uma coisa: Kire, esta corrida louca estava a dominar a minha consciência. E apercebi-me de que os meus princípios e padrões morais estavam a ser espremidos a cada momento que passava. Sabia que isto não era apenas um jogo, mas uma paixão que nos podia destruir a ambos. Cada gesto estava cheio de ternura e de um fascínio perigoso. Eu sabia que não devia desejar isto, mas agora que ela estava prestes a tocar-me, estava pronto a perder-me nela, a perder a ideia do que era certo e errado,
permitindo-me apenas ser. E nesse momento senti-me a perder o controlo. Os minutos arrastavam-se, e o desejo aumentava a cada segundo que passava, tornando o espaço entre nós insuportavelmente quente. Aproximei-me, encontrei a palma da mão dela, e finalmente permiti-me ser fraco, ceder ao desejo sem pensar nas consequências. Ela respondeu ao meu toque com uma satisfação que levou as minhas emoções a um novo nível. No momento em que os nossos lábios se encontraram, senti a força total de uma atração que se sobrepôs a tudo o resto, e nada mais importava. Estávamos consumidos um pelo outro. Cada beijo aprofundava-se, e não havia volta a dar. O eterno jogo de fogo tinha se transformado em fogo. E quando abracei, tudo que nos tinha unido derreteu-se no ar, deixando apenas a paixão momentânea, o desejo e a saudade um do outro neste mundo enganadoramente pesado.